E se eu te dissesse que existe, no coração do Rio de Janeiro, uma montanha que pode reescrever tudo o que sabemos sobre a história do Brasil? Uma formação rochosa gigantesca que, segundo alguns, guarda inscrições de uma civilização que cruzou o Atlântico 800 anos antes de Cristo. Um rosto esculpido na pedra, túmulos secretos, reis fenícios enterrados no topo de uma montanha brasileira. Parece ficção, não é? Mas essa história mobilizou imperadores, cientistas, arqueólogos e aventureiros por quase 2 séculos. Bem-vindo ao mistério da Pedra da Gávea. Estamos em janeiro de 1502. As caravelas portuguesas comandadas por Gaspar de Lemos navegam pela costa da atual Baía de Guanabara. No horizonte, uma montanha colossal se destaca entre todas as outras. Sua forma peculiar chama a atenção imediatamente dos marujos experientes. O topo da formação rochosa lembra de forma impressionante o cesto de Gávea, aquela estrutura cilíndrica no alto dos mastros das embarcações, onde os vigias ficavam postados para avistar terras, perigos ou outros navios. Era o posto de observação mais importante de qualquer caravela. E ali estava, esculpida pela natureza, uma réplica gigantesca daquele símbolo da navegação portuguesa. O nome foi dado naquele mesmo instante, Pedra da Gávea. O que os portugueses não sabiam é que acabavam de batizar aquela que se tornaria uma das montanhas mais enigmáticas da história do Brasil. Com 842 metros de altitude e uma área de topo que permite uma visão panorâmica impressionante de toda a região, a Pedra da Gávea é o maior monólito à beira-mar do mundo. Essa característica a torna única no planeta. Localizada entre os bairros de São Conrado e da Barra da Tijuca, na Floresta da Tijuca, a montanha domina a paisagem do Rio de Janeiro como um gigante de pedra observando silenciosamente a cidade que cresceu a seus pés. Mas foi apenas no século XIX, mais de 300 anos após sua descoberta pelos portugueses, que a Pedra da Gávea começaria a revelar seus supostos segredos, ou seria criar seus maiores mistérios. Tudo começou com um olhar mais atento. Quando se observa a Pedra da Gávea de determinados ângulos, principalmente do mar ou de algumas praias da zona sul carioca, é impossível não perceber algo extraordinário. À lateral da montanha aparece o que parece ser, de forma inequívoca, um rosto humano. 2 olhos profundos, o contorno de um nariz, uma boca, até mesmo que alguns descrevem como um elmo ou capacete na cabeça. A semelhança é tão impressionante que desafia qualquer explicação racional imediata. Seria apenas um capricho da natureza? Uma coincidência geológica? Ou existiria algo mais? Mas o rosto não era o único mistério. No topo da montanha, próximo à região que corresponderia à têmpora ou testa desse gigantesco rosto de pedra, existem marcas, sulcos, formas que para olhos imaginativos poderiam ser interpretadas como letras, como caracteres de algum alfabeto antigo. E foi exatamente isso que alguns observadores começaram a afirmar. Aquelas não eram formações naturais, eram inscrições, mensagens deixadas por uma civilização antiga que esteve no Brasil muito antes dos portugueses. Estamos agora em 1808. A família real portuguesa acabara de chegar ao Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Com a corte chegaram não apenas nobres e burocratas, mas também cientistas, intelectuais e missionários. Entre esses religiosos, alguns começaram a explorar as montanhas ao redor do Rio de Janeiro. Foi durante uma dessas expedições que missionários católicos relataram ter observado marcas estranhas no alto da Pedra da Gávea. Marcas que não pareciam ser obra do acaso. Os relatos chegaram aos ouvidos do próprio rei Dom João VI, que se interessou pelas descobertas. Mas foi seu filho, Dom Pedro I, ainda como príncipe regente e depois como imperador do Brasil, quem verdadeiramente se fascinou por essas teorias. A semente da lenda estava plantada. O Brasil do início do século XIX era um país em busca de identidade. Recém-independente de Portugal em 1822, a jovem nação enfrentava um desafio monumental. Criar um sentimento de pertencimento em um território vasto, com populações dispersas, culturas diversas e nenhuma narrativa histórica unificadora. Como construir uma nação? Como fazer com que pessoas de Belém, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre se sentissem parte de uma mesma história?
A resposta da elite intelectual e política brasileira foi clara. Era necessário escrever uma história do Brasil, mas não qualquer história. Era preciso uma narrativa grandiosa que conferisse prestígio e antiguidade ao novo país. Foi nesse contexto que, em 21 de outubro de 1838, nasceu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Fundado sob a proteção direta do jovem imperador Dom Pedro II, que tinha apenas 13 anos, mas já demonstrava uma paixão precoce pelo conhecimento, o Instituto tinha uma missão clara: coligir, organizar e publicar documentos sobre a história e geografia do Brasil. Reunindo a elite intelectual do país, incluindo literatos românticos como Gonçalves Dias e José de Alencar, o IHGB não era apenas uma sociedade acadêmica. Era uma fábrica de identidade nacional. E como toda nação em construção, o Brasil precisava de um passado glorioso. Precisava provar que não era apenas uma colônia tropical esquecida, mas um território com raízes profundas, conexões com civilizações antigas, uma história que remontasse aos grandes impérios da antiguidade. É aqui que a Pedra da Gávea entra nessa narrativa de forma espetacular. Em 23 de maio de 1839, durante a 8ª sessão extraordinária do IHGB, foi formada uma comissão científica oficial para estudar a montanha e suas supostas inscrições. A expedição foi liderada por nomes de peso: Manuel de Araújo Porto Alegre, destacado pintor e arquiteto; Januário da Cunha Barbosa, cônego e um dos fundadores do próprio IHGB; e o capelão imperial José Rodrigues Monteiro. Esta não era uma expedição qualquer, era uma missão de Estado. O Brasil Imperial, patrocinado pelo próprio imperador, estava oficialmente investigando a possibilidade de que civilizações antigas tivessem estado no Brasil antes dos europeus. A escalada foi árdua. Imagine o Rio de Janeiro de 1839, sem trilhas preparadas, sem equipamentos modernos de escalada, sem os recursos que temos hoje. A Pedra da Gávea, com seus 842 metros e paredões íngremes, era um desafio formidável mesmo para os mais experientes. Mas a comissão chegou ao topo. Examinaram cada pedra minuciosamente, registraram as inscrições com desenhos detalhados, mediram, anotaram, debateram. E quando voltaram, apresentaram suas conclusões em um relatório que se tornaria famoso pela sua ambiguidade magistral. O documento afirmava: é uma das montanhas do litoral do Rio de Janeiro, ao sul da Barra, possuindo uma inscrição com caracteres fenícios, já há muito destruídos pelo tempo e que revelam grande antiguidade. Mas o relatório não parava por aí. Com uma cautela acadêmica quase frustrante, a comissão também admitia a possibilidade de que as marcas fossem sulcos gravados pela natureza. Usando uma metáfora filosófica elegante, comparavam-se a Pitágoras, que via o Sol como um deus, e a Anaxágoras, que o via como uma pedra inflamada. Em outras palavras, estavam vendo uma inscrição e, ao mesmo tempo, vendo sulcos naturais. A conclusão era, essencialmente, uma não conclusão, e isso, paradoxalmente, alimentou ainda mais o mistério. Se nem mesmo os maiores intelectuais do Brasil Imperial, em uma missão oficial, conseguiam descartar completamente a possibilidade de inscrições antigas, então talvez houvesse algo ali afinal. Durante décadas, a questão da Pedra da Gávea ficou em segundo plano, como mais uma curiosidade esquecida nos arquivos do IHGB. Mas a história estava longe de terminar. No início do século XX, surge um personagem que daria nova vida e nova controvérsia ao mistério: Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. Nascido em 1858 no Amazonas, Silva Ramos era numismata, historiador e fundador do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Mas ele tinha uma obsessão: provar que civilizações mediterrâneas antigas, especialmente fenícios e gregos, haviam estado no Brasil muito antes de Colombo e Cabral. Em 1931, já aos 73 anos, Silva Ramos publicou sua obra monumental, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, um trabalho em 2 volumes onde documentava milhares de supostas inscrições encontradas por todo o Brasil. Seu método era ousado e controverso.
Ele observava formações rochosas, identificava padrões que lembrassem vagamente letras fenícias, gregas ou hebraicas, e então traduzia essas inscrições, muitas vezes distorcendo os desenhos originais para que se adequassem às suas interpretações. No caso da Pedra da Gávea, sua tradução foi sensacional. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jethbaal. A tradução de Silva Ramos criou toda uma narrativa. Segundo essa interpretação, as inscrições se referiam a Badesir, um rei fenício que teria vivido por volta de 856 a.C., que sucedeu seu pai Jethbaal no trono de Tiro, importante cidade da Fenícia, região que hoje corresponde ao Líbano, Síria e norte de Israel. A teoria que se desenvolveu era ambiciosa e romântica. Badesir teria liderado uma expedição com o objetivo de fundar uma colônia no litoral ocidental da África. Mas ao chegarem à região de Cabo Verde, fortes correntes marinhas teriam desviado a frota para o oeste através do Atlântico. Desorientados, teriam navegado seguindo as correntes até chegarem acidentalmente à costa do Brasil. Uma descoberta acidental das Américas, mais de 1000 anos antes de Colombo. A história ficava ainda mais dramática. Segundo essa narrativa, o próprio rei Badesir teria morrido durante a expedição. Ao avistar a imponente Pedra da Gávea ao passarem pela Baía de Guanabara, seus súditos teriam decidido que aquela montanha majestosa seria o local ideal para o descanso eterno de seu rei. Badesir teria sido enterrado ali, no topo da montanha. E mais, seus seguidores teriam esculpido na rocha não apenas as inscrições com o epitáfio do rei, mas o próprio rosto dele. A face gigantesca que todos viam na lateral da Pedra da Gávea seria, na verdade, um retrato do rei Badesir, transformando a montanha em uma espécie de esfinge tropical. A teoria ganhou adeptos imediatamente. Em 1931, no mesmo ano em que Silva Ramos publicou sua obra, uma nova expedição de excursionistas subiu a Pedra da Gávea, tentando localizar o túmulo do rei fenício e o suposto baú de tesouros que estaria enterrado com ele. A busca era baseada na crença de que o interior da montanha fosse oco, com câmaras funerárias esculpidas na rocha. Grupos esotéricos e teosofistas começaram a ver a Pedra da Gávea como um local sagrado, um portal energético, um lugar onde espíritos poderosos residiam. O mistério havia transcendido a arqueologia e entrado no reino do sobrenatural. Outras teorias surgiram ao longo das décadas. Alguns afirmavam que não eram fenícios, mas vikings que haviam deixado sua marca no Brasil. Outros falavam de romanos, maias, egípcios. Havia até quem defendesse que a montanha estava conectada à lendária Atlântida, o continente perdido descrito por Platão. E, inevitavelmente, teorias ufológicas também encontraram espaço. Uma nave extraterrestre teria caído na região, o comandante alienígena morreu e seus companheiros esconderam a nave dentro da montanha, esculpindo o rosto do comandante na rocha como memorial. Quanto mais extraordinária a teoria, mais ela se espalhava. Mas havia um problema fundamental com todas essas teorias, e os críticos não demoraram a apontá-lo. As inscrições, traduzidas por Silva Ramos, não eram fiéis às formações originais. Ao comparar os desenhos feitos pela expedição oficial de 1839 do IHGB com as transcrições de Silva Ramos, fica evidente que ele alterou e distorceu as formas para que se adequassem às suas interpretações pré-concebidas. Onde o desenho original mostrava sulcos desconexos, Silva Ramos via letras perfeitamente formadas. Especialistas em linguística e arqueologia rapidamente contestaram seu trabalho. Alois Fischard-Nicol, hispanista e arabista checo, foi contundente. Silva Ramos adotou princípios errados e, consequentemente, chegou a conclusões erradas. Ele caracterizou a busca por equivalentes fenícios e gregos em petróglifos misteriosos como pura imaginação desprovida de qualquer base sólida. Havia outro problema prático que poucos defensores das teorias fenícias consideravam: a logística. Tiro, a capital da Fenícia, ficava a mais de 10.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, do outro lado do Oceano Atlântico. Os fenícios eram, de fato, navegadores extraordinários, os maiores do mundo antigo. Eles circundaram a África, estabeleceram colônias por todo o Mediterrâneo, criaram a cidade de Cartago no norte da África. Mas cruzar o Atlântico era outra história.
Mesmo que tivessem conseguido essa proeza, por que escolheriam uma das montanhas mais íngremes e inacessíveis do Brasil para fazer inscrições ou construir um túmulo? Como teriam transportado equipamentos de escultura até o topo? Como teriam se pendurado nos paredões verticais para fazer gravações detalhadas? E por que não existem absolutamente nenhuma outra evidência arqueológica sólida da presença fenícia no Brasil? Nenhum artefato, nenhuma cerâmica, nenhuma ferramenta, nenhuma construção. Em meados da década de 1950, o Ministério da Educação e Saúde do Brasil decidiu encerrar oficialmente o debate. Após consultar geólogos e realizar novos estudos, o Ministério emitiu uma declaração categórica. O exame feito por geólogos havia provado ser nada mais do que o efeito da erosão do tempo, aquilo que parecia ser uma inscrição. Não havia inscrições fenícias, nunca houve. Arqueólogos e estudiosos brasileiros adotaram uma posição igualmente clara. A arqueologia brasileira nega totalmente a existência de inscrições fenícias em qualquer parte do país. Mas se as inscrições eram apenas erosão, o que dizer daquele rosto inconfundível na lateral da montanha? Em agosto de 2000, um grupo de geólogos equipados com tecnologia moderna subiu até o cume da Pedra da Gávea para fazer um exame definitivo. Usando equipamentos de radar de penetração no solo e outras ferramentas geofísicas, eles investigaram se havia algum espaço oco dentro da estrutura da montanha. Os resultados foram conclusivos. A Pedra da Gávea é completamente sólida. Não existem câmaras internas, túneis secretos ou túmulos escondidos. Quanto às inscrições, o exame detalhado confirmou que são apenas sulcos verticais, formados em partes menos resistentes da rocha ao longo de milênios de processos geológicos. A erosão diferenciada, causada por chuva, vento, variações de temperatura e a ação implacável do tempo, criou os padrões que algumas pessoas interpretaram como letras. E o rosto? Aqui entra em cena um fenômeno psicológico fascinante chamado pareidolia. Derivada do grego para, junto de, e eidolon, imagem ou forma, a pareidolia é a tendência do cérebro humano de identificar padrões significativos, especialmente rostos, em estímulos visuais aleatórios ou ambíguos. É o que nos faz ver animais nas nuvens, rostos em tomadas elétricas ou a imagem da Virgem Maria em um sanduíche de queijo. Não é uma ilusão, não é loucura, é uma característica fundamental da cognição humana. A neurociência explica por que isso acontece. Existe uma região específica do nosso cérebro chamada girofusiforme, especializada em reconhecer rostos. Essa área é ativada automaticamente sempre que vemos algo que remotamente se assemelha a uma face humana. Dois pontos que parecem olhos, uma linha que parece boca, uma forma oval que parece rosto. E isso acontece rápido. Estudos com magnetoencefalografia mostram que o reconhecimento facial por pareidolia ocorre em apenas 165 milissegundos, quase tão rápido quanto o reconhecimento de rostos reais, que leva cerca de 130 milissegundos. Nosso cérebro é programado para ver rostos porque isso foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Reconhecer rapidamente se aquela forma na floresta era um rosto humano amigável, um predador camuflado ou apenas sombras, poderia significar a diferença entre vida e morte. A pareidolia está presente em toda a história humana. Os antigos gregos viam um rosto na superfície da Lua, criando lendas sobre o homem na Lua. Astrônomos do século XIX acreditaram ver canais artificiais em Marte, interpretações que mais tarde se provaram incorretas. Em 1976, a sonda Viking da NASA fotografou uma formação rochosa em Marte que parecia um rosto humano gigante, gerando décadas de teorias conspiratórias até que imagens de alta resolução revelaram que era apenas uma mesa, uma montanha com encostas que, de determinado ângulo e sob determinada iluminação, lembravam vagamente um rosto. A Pedra da Gávea é o equivalente terrestre do rosto em Marte, uma formação geológica que, devido à erosão diferenciada e observada do ângulo certo, cria a ilusão perfeita de um rosto humano. Mas entender a ciência por trás do mistério não diminui seu fascínio. Na verdade, em muitos aspectos, a história real da Pedra da Gávea é mais interessante do que as teorias pseudo-arqueológicas. O verdadeiro mistério não está na rocha, está em nós. Por que somos tão atraídos por essas histórias?
Por que queremos acreditar que civilizações antigas cruzaram oceanos e deixaram mensagens codificadas nas montanhas? A resposta está na própria natureza humana e no contexto histórico em que essas teorias surgiram. O Brasil do século XIX era um país em busca de legitimidade. Como nação jovem e periférica, havia um complexo de inferioridade em relação à Europa. Se o Brasil pudesse provar que fenícios, gregos ou outras civilizações nobres haviam estado aqui antes dos portugueses, isso daria uma linhagem mais antiga e prestigiosa à história nacional. Não seríamos apenas uma ex-colônia tropical, seríamos o lar de uma civilização perdida, conectados aos grandes impérios da antiguidade. Era uma forma de nacionalismo disfarçado de arqueologia. As pesquisadoras Lucia Maria Pascoal Guimarães e Birgitte Holten argumentaram exatamente isso. O foco na Pedra da Gávea era uma tentativa do Império Brasileiro de estabelecer as raízes de um Estado etnocultural ancorado no conceito do Velho Mundo. Esse padrão se repetiu em toda a América. O mesmo período viu teorias semelhantes surgindo nos Estados Unidos, onde alguns afirmavam que vikings ou fenícios haviam construído estruturas antigas encontradas em território norte-americano. No México, teóricos especulavam sobre conexões entre as pirâmides maias e as pirâmides egípcias. Era a era de ouro da pseudo-arqueologia, um tempo em que amadores entusiasmados, sem treinamento científico adequado, criavam teorias grandiosas baseadas em evidências mínimas e metodologias questionáveis. O caso de Silva Ramos é particularmente instrutivo. Ele não era um charlatão tentando enganar as pessoas. Era um homem sincero, apaixonado por sua teoria, que genuinamente acreditava estar descobrindo grandes verdades. Mas ele cometeu o erro fundamental de qualquer pseudocientista. Começou com uma conclusão e depois procurou evidências para sustentá-la, em vez de examinar as evidências primeiro e então chegar a uma conclusão. Quando as formações rochosas não se encaixavam perfeitamente nas letras fenícias que ele esperava encontrar, ele as corrigia em seus desenhos. Quando a lógica sugeria que fenícios não teriam razão para escalar uma montanha íngreme para fazer inscrições, ele ignorava essa inconsistência. Queria tanto que a teoria fosse verdadeira que se convenceu de que ela era, apesar de todas as evidências contrárias. E aqui está uma verdade desconfortável. Até hoje, em pleno século XXI, com todo o nosso conhecimento científico e tecnológico, as teorias sobre a Pedra da Gávea continuam circulando. Sites de turismo ainda mencionam as misteriosas inscrições fenícias, sem esclarecer que foram completamente desacreditadas. Grupos esotéricos ainda visitam a montanha em busca de energias espirituais. Documentários sensacionalistas ainda apresentam as teorias antigas como se fossem mistérios não resolvidos. Por quê? Porque um bom mistério sempre será mais atraente do que uma explicação científica, por mais fascinante que ela seja. Existe algo profundamente humano no desejo de encontrar conexões ocultas, padrões secretos, mensagens escondidas no mundo ao nosso redor. A pareidolia é apenas uma manifestação disso. Somos criaturas que buscam significado. Quando olhamos para o céu noturno, não vemos apenas pontos de luz aleatórios. Conectamos as estrelas em constelações, criamos histórias mitológicas sobre elas. Quando ouvimos ruídos aleatórios, nossa mente tenta transformá-los em palavras ou músicas familiares. E quando vemos uma montanha com formas que lembram um rosto humano, nossa imaginação cria civilizações perdidas, reis antigos e epitáfios milenares. A ironia é que a história científica real da Pedra da Gávea é mais impressionante do que qualquer teoria de reis fenícios. Esta montanha tem aproximadamente 560 milhões de anos. Ela faz parte de uma intrusão granítica do período Cambriano, quando a vida na Terra ainda estava confinada aos oceanos. Durante milhões de anos, placas tectônicas colidiram, montanhas se ergueram, continentes se separaram. A rocha que hoje forma a Pedra da Gávea foi forjada nas profundezas da crosta terrestre sob pressões e temperaturas inimagináveis, depois lentamente exposta pela erosão de milhares de metros de rochas sobrepostas. Os sulcos que alguns interpretaram como inscrições são cicatrizes geológicas de processos que levaram milhões de anos.
Cada rachadura, cada formação, cada textura da rocha conta uma história muito mais antiga e mais grandiosa do que qualquer lenda sobre navegadores fenícios. O rosto na lateral da montanha é um acidente geológico magnífico, resultado de erosão diferenciado ao longo de eras. Certas partes da rocha eram menos resistentes ao intemperismo. A água da chuva seguiu linhas de fraqueza na estrutura cristalina do granito. O vento esculpiu. A temperatura expandiu e contraiu a rocha em ciclos infinitos. E, por puro acaso, o resultado final dessas forças cegas da natureza criou uma forma que o cérebro humano, com sua predisposição para reconhecer rostos, interpreta como uma face. Não há inteligência por trás disso, não há propósito. E ainda assim, o resultado é mais belo e mais assombroso do que qualquer escultura humana poderia ser. Hoje, a Pedra da Gávea continua sendo um dos pontos turísticos mais populares do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas fazem a trilha até o topo todos os anos, desafiando a seção conhecida como Carrasqueira, um paredão de escalada de 25 metros que requer cordas e equipamento adequado. Do cume, a vista é espetacular. Toda a zona sul do rio, a Floresta da Tijuca, a imensidão do Oceano Atlântico. É fácil entender por que os portugueses em 1502 ficaram impressionados ao avistar esta montanha. É fácil entender por que missionários no século XIX acharam que viam mensagens divinas gravadas na pedra. É fácil entender por que queremos que exista um mistério ali. Mas o verdadeiro legado da Pedra da Gávea não está nas teorias desacreditadas sobre fenícios ou civilizações perdidas. Está nas lições que ela nos ensina sobre nós mesmos, sobre como nosso cérebro funciona, sobre como construímos narrativas para dar sentido ao mundo, sobre como o desejo por mistério e maravilha é tão forte que às vezes nos faz ver coisas que não existem, e sobre como, mesmo quando descobrimos que o mistério era uma ilusão, ainda podemos encontrar beleza e significado na verdade científica subjacente. A história da Pedra da Gávea é também uma história sobre o desenvolvimento do pensamento científico no Brasil. É a história de como passamos de uma expedição imperial, em 1839, que não conseguia distinguir entre inscrições humanas e erosão natural, para exames geológicos modernos em 2000 que usam radar de penetração no solo. É a história de como a arqueologia brasileira amadureceu, estabelecendo padrões rigorosos de evidência e rejeitando teorias pseudocientíficas. É a história de como aprendemos a diferenciar entre o que queremos que seja verdade e o que realmente é verdade. E existe uma mensagem importante aqui para nossos tempos atuais. Vivemos em uma era onde teorias conspiratórias e pseudociência proliferam nas redes sociais com velocidade assustadora. Terra plana, negacionismo de vacinas, curas milagrosas, visitas extraterrestres, todas compartilham características com as antigas teorias sobre a Pedra da Gávea. Começam com uma conclusão atraente, selecionam evidências que a sustentam enquanto ignoram evidências contrárias. E apelam para nosso desejo por mistério e por respostas simples para questões complexas. A Pedra da Gávea nos ensina que devemos ser céticos, mas não cínicos. Devemos questionar, mas também estar dispostos a aceitar respostas baseadas em evidências sólidas, mesmo quando elas são menos emocionantes do que as alternativas fantásticas. Há beleza no mistério, sim, mas há também uma beleza profunda na compreensão. Saber que aquele rosto na montanha é o resultado de milhões de anos de processos geológicos não o torna menos impressionante. Entender que nosso cérebro está programado para ver padrões e rostos não torna a experiência de observar a Pedra da Gávea menos impactante. Na verdade, compreender os mecanismos por trás do fenômeno pode aumentar nossa apreciação por ele. É o mesmo princípio que se aplica a um pôr do sol. Saber sobre dispersão de Rayleigh e comprimentos de onda da luz não tornam o céu menos bonito. Adiciona uma camada de admiração pela complexidade do universo. A Pedra da Gávea permanece lá, impassível, como tem estado pelos últimos 560 milhões de anos. Ela viu dinossauros surgirem e se extinguirem, viu continentes se separarem, viu florestas crescerem e geleiras avançarem. Viu os primeiros humanos chegarem à América do Sul muito antes de qualquer fenício ou português. Viu impérios indígenas se formarem e desaparecerem. Viu navios portugueses atravessarem a Baía de Guanabara.
viu o Rio de Janeiro crescer de uma pequena colônia para uma metrópole de milhões. E continuará lá, silenciosa e monumental, muito depois que todos nós tivermos nos tornado poeira. Então, da próxima vez que você olhar para a Pedra da Gávea e ver aquele rosto impressionante na lateral da montanha, lembre-se, o mistério não está na rocha, o mistério está no espelho, no fato de que seu cérebro, um órgão de 1,5 kg dentro do seu crânio, pode pegar fótons refletidos de formações geológicas aleatórias e transformá-los em algo significativo, em uma face, em uma história. O verdadeiro milagre não é que civilizações antigas tenham deixado mensagens para nós. O verdadeiro milagre é que somos capazes de olhar para o caos da natureza e, mesmo por um instante, ver ordem, significado e beleza. A Pedra da Gávea nos ensina a humildade. Nos ensina que somos pequenos diante das eras geológicas, mas também que nossa capacidade de questionar, investigar e compreender é extraordinária. Nos ensina que devemos ser cautelosos com nossas conclusões, rigorosos com nossas evidências e honestos sobre nossas limitações. Mas também nos ensina que está tudo bem maravilhar-se com o desconhecido, contanto que não confundamos nossa admiração com evidência. Se você visitar a Pedra da Gávea, faça a trilha, enfrente a carrasqueira, chegue ao topo e contemple a vista extraordinária. Olhe para aquele rosto na lateral da montanha e permita-se, por um momento, imaginar as histórias que gerações de brasileiros inventaram sobre ele. Mas então, também dedique um momento para apreciar a verdade científica. Que você está em pé sobre rochas mais antigas do que todos os seres vivos multicelulares, moldadas por forças tão vastas que desafiam a compreensão humana, em um planeta que gira ao redor de uma estrela média, em um braço espiral de uma galáxia entre bilhões. Essa é a verdadeira maravilha. Essa é a verdadeira história digna de ser contada. E você? Você está pronto para questionar seus próprios mistérios? Para olhar além das aparências e buscar evidências sólidas? A história da Pedra da Gávea é um convite para pensar criticamente, para maravilhar-se com a realidade e para entender que a verdade, por mais complexa que seja, é sempre mais fascinante do que a ficção. Se essa história te fez refletir sobre como interpretamos o mundo ao nosso redor, se te fez questionar outras verdades que aceitamos sem evidências, então inscreva-se no canal. Porque existem centenas de outros mistérios históricos esperando para serem explorados com o mesmo rigor, a mesma honestidade intelectual e a mesma paixão pela verdade. A realidade é extraordinária o suficiente. Não precisamos inventar mistérios quando temos ciência.